Olá meninas, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Suzete Brazão da Ateliê Vita de Pano. Sejam bem-vindas ao meu canal. A gente brinca de boneca aqui uma vez por semana, gente, vocês não têm ideia de como é divertido. A gente faz boneca, a gente faz bichinho, vocês comentam, perguntam, enfim, gente. Então, entra aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, enfim, gente, entra lá no grupo do Facebook, a gente conversa melhor, vocês têm acesso a todos os moldes das aulas aqui do canal. E a brincadeira desta semana, porque sim, a gente brinca de boneca uma vez por semana aqui, e a brincadeira desta semana, gente, olha isso aqui. Olha que delícia, meu povo, ó aqui, que fofurice. É essa delícia que a gente vai fazer hoje. Muito, muito, muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão adorar fazer. Então, vamos brincar de fazer esta delícia. Então, para fazer o bonequinho, a gente vai usar aquela mantinha de microfibra que eu sempre uso em quase todas as minhas aulas. Eu uso aquela mantinha, porque eu acho ela muito fofinha, gostosa de pegar. Então, a gente vai usar ela para fazer o corpo. Vocês podem ver que é inteiriço, não tem nada de difícil nele. Então, a gente vai usar ele pro corpo e pra touca. A touquinha eu vou fazer depois que a cabeça estiver pronta. O que eu fiz aqui? Eu coloquei o molde em cima. Olha que molde todo riscado, todo rabiscado. Coloquei o molde e deixei a margem de costura. Então, eu vou começar a fechar aqui, que aqui vai onde a gente vai deixar essa abertura onde a gente vai encaixar a cabeça. Então, eu vou começar a costurar aqui, dou toda a volta e termino aqui novamente. E vou virar ele. Então, aqui eu já fechei toda a volta, dei toda a volta nele. Aqui é bom a gente dar um piquezinho, onde tem aqueles cantinhos, a gente dá um piquezinho, com cuidado para não chegar na costura. Tira-se um pouco do excesso. Outra coisa, gente, quem não tiver prática em costura, eu acho bom, eu aconselho, na verdade, alinhavar esse tecido, se for fazer com esse tecido, porque ele anda um pouco, ele não para bem certinho em cima do outro. Então, se tiver alinhavado ou tudo preso de agulhinha, fica mais fácil. Agora, a gente vira. Pra poder encher. A gente não vai encher ele de deixar ele bem gordo, ele vai ficar mais fofinho, assim, então ele não vai ficar, não é um boneco para ficar duro, muito firme. Então, a gente faz assim. Eu pego a minha tesoura quebrada, que eu adoro ela para poder fazer enchimento, e coloco um pouco de plumante desse bem felpudinho. A gente enche. Coloca mais no pé. E no restante do corpo é bem pouquinho que a gente vai colocar. Eu olho se ficou do mesmo tamanho os dois pés, né? Pra não ficar um mais cheio que o outro. Aqui. Ops. Coloca aqui no bracinho também um pouco. Tiro o excesso, porque a intenção não é deixar ele grande, muito cheio. E só um pouquinho aqui no corpo. Ele vai ficar muito
macio, muito molinho, porque a intenção dessa boneca, é ser uma bonequinha de dormir, aquela tipo naninha mesmo, né? Bem macia, bem molinha. Então, ela vai ficar assim, bem mole. Então, eu coloquei um pouco mais aqui no braço, os dois bracinhos, o pé um pouco mais, aqui menos, e bem no corpinho, bem menos, enchimento. Isso aqui tá pronto. Agora, a gente vai fazer a cabeça, porque depois a gente vai alinhavar e a cabeça vai se encaixar aqui. Então, vamos fazer a cabeça agora. Para a cabeça, eu peguei uma meia, essas meias bem baratinhas que a gente compra de pacote. E esse aqui, eu não vou lembrar o número, acho que é do 26 ao 33, alguma coisa assim. E eu cortei aqui a parte onde tem o elástico. Então, aqui, para vocês terem uma noção do tamanho que tem que ter a meia, ela tem 9 por 16. Cortei aqui, 9 por 16. E eu vou encher isso aqui. Se não quiser fazer com meia, um tecido bem elástico, tipo a ribana ou qualquer outro bem elástico, também serve. Só fazer um cone, né, um tubinho, na verdade, e encher, né, faz nessas medidas que eu passei pra vocês. E eu já vou falar que diâmetro que tem que ficar aqui a cabeça. Aqui eu enchi. Vou franzir isso aqui, fechar ele, fazer um fuxiquinho aqui. E já eu passo a medida da circunferência que tem que ficar aqui a cabeça. Porque depois, isso aqui, na verdade, é uma base pra gente fazer como se fosse essas bonecas essas Waldorf, né? Então, a gente faz isso aqui pra poder dar o formato na cabecinha daqui a pouco. E depois a gente vai revestir com a malha cor de pele, né? Franzi tudo isso aqui, dou um nozinho. E eu já vou medir aqui pra vocês. Então, ficou isso aqui. Eu vou deixar aqui essa parte pra gente colocar dentro do corpinho. Então, vai servir de trava isso aqui. Então, eu venho e amarro aqui, ó. E dou um nozinho aqui. Não precisa ser muito, muito apertado, senão o pescoço fica muito fininho, aí fica ruim, fica mole. Então, é isso aqui. Então, vamos ver. Aí, a gente vai ajeitando ela, viu, gente? Isso aqui é só uma base, então, deixa eu mostrar aqui. Aí, eu pego aqui, ó, faço isso aqui, ela deu 30 de diâmetro, e aqui 30 também, deu 29. Mas é uma média de 30, 30, então vai ficar um círculo bem certinho aqui. Agora, o que que a gente faz? Deixa eu cortar esse excesso de linha aqui. Não vai atrapalhar em nada, mas só pra não ficar sobrando aqui. Agora, eu pego uma linha grossa e amarro o meio da cabeça, pra gente marcar a linha dos olhos, nariz, tudo. Amarro aqui. Isso. Marquei aqui o centro, né? Bem o meinho. Aí, eu faço a mesma coisa pra amarrar, marcando Ai, como se fosse o queixinho dele aqui. Vamos ver. Já vocês vão entender o que eu tô fazendo. Quero ver onde que eu quero a frente dela. Acho que é assim melhor. E eu amarro aqui em cima.
Isso. Ela vai ficar assim. Ela tá dividida em 4 partes, na verdade, ó. E aqui tá em 4, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. E aqui em 2. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que travar isso aqui tudo. Então, linha e agulha. Eu venho aqui nesse cruzamento e costuro travando essas duas linhas, para não sair do lugar. Eu fiz isso aqui à frente da cabeça. Então, eu venho fazendo um alinhavo aqui, para essa linha não sair do lugar. Então, vem aqui, prendendo assim. Venho até aqui, pego ali a agulha. Nossa! Pego a agulha, coloco aqui no tecidinho, pego aqui embaixo, a linha tá aqui, pego em cima e embaixo dela. E vou fazendo isso até o final. Porque a hora que chegar ali, nesse encontro, eu vou travar também as duas linhas. Cheguei aqui, eu travo as duas linhas. Travei, agora eu venho aqui para travar essa linha que tá em cima da cabeça. Então, vamos lá. Vamos travar tudo isso aqui. Só para não sair do lugar mesmo. Cheguei de volta aqui onde eu comecei. Como a minha linha já está no fim, eu dou um nó e pego uma linha nova, porque eu ainda tenho que continuar aqui fazendo embaixo do queixinho dela. Então, eu vou pegar uma linha e já venho para mostrar. Agora, aqui eu venho travando, então, embaixo do pescocinho dela. Para chegar aqui no final, a gente dá um nozinho. Então, costurei tudo, travei toda a volta e ficou a parte de trás sem travar nada. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar essa linha, que ficou aqui no meio da cabeça, e vou trazer aqui pra baixo. Com cuidado pra não arrebentar ela, que daí vai ficar a voltinha da cabeça dele. Tá vendo? Então, ela ficou assim, por de ladinho assim, que acho que foi mais fácil pra ver. Ela ficava reta aqui, eu puxei pra baixo, então fez esse movimento do crânio dela, da cabecinha, a testa, aqui vai o narizinho, e a bochechinha dela. Agora, a gente vai observar aqui, colocar ela de frente pra gente, ver o meio da cabeça, porque a gente vai fazer o nariz. Então, onde que eu quero o nariz? Eu vejo o meio aqui, e eu quero o narizinho bem aqui. Ele pode ser mais pra cima, ele pode ser mais pra baixo, vocês é que vão escolher a melhor posição que vocês acham que vai ficar. Eu quero ele aqui. Eu peguei uma linha com uma agulha com linha de bordar e vou fazendo um alinhavo aqui para ele ficar saliente. E eu pego um pouquinho da manta que tá aqui dentro, junto. Deixa eu mostrar, vou fazer assim. Marquei aqui, então eu passo a agulha aqui. Volto. Não, bom, depende do tamanho do nariz, né? Vamos fazer um narizinho bem delicadinho, porque é
é para ser um nenezinho, né? Então, a gente faz assim e tira a agulha. Agora, eu vou marcando ele aqui, ó. Venho ele aqui de novo, venho aqui do ladinho pra gente fazer essa voltinha do nariz. Faço assim, volto aqui do outro lado. Só pra gente marcar ele, deixar ele bem marcadinho. Se vocês acharem alguma maneira mais fácil, que vocês acham que fica mais fácil pra vocês, então isso aqui é questão de preferência. Como que vai fazer esse narizinho ficar saltadinho? Eu gosto de fazer assim. Feito isso, marquei já o narizinho. Agora é hora da gente pôr o tecido revestindo a cabeça. Porque aqui já ficou pronto. Porque depois a boquinha eu vou fazer com o tecido do revestimento, já na cor da pele dele, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer o... Será que tá dando pra ver? Assim, de ladinho fica melhor pra vocês verem, ó. Narizinho. Certo? E eu vou pegar o tecido do enchimento não, do revestimento da cabecinha pra vocês verem. Pra gente fazer o revestimento da cabeça, eu vou usar um tecido, esse aqui é Ribana, com 9 por 20 de altura. O 9 aqui é dobrado, viu, gente? Então, eu peguei a mesma medida da largura da meia. Lembra que eu peguei uma meia e medi com 9? Eu cortei Nossa, cortei na mesma medida da meia. Então, 9 e aqui eu deixei com 20. Como que eu vou fazer? Eu pego a cabeça, pronta aqui, coloco aqui e eu alinho a bochecha dela. Deixa eu ver como que dá pra parecer melhor. Não vai dar. Eu alinho a cabeça dela, que é a bochecha, com o tecido. Então, fica na mesma direção aqui. Então, ela vai ficar assim, alinhadinha aqui e aqui assim também. Então, ela vai ficar meio tortinha assim. Então, alinho a bochecha e alinho essa parte. E como que eu faço? Eu venho com essa caneta fantasma, eu venho desenhando aqui, contornando, onde eu vou ter que cortar. Então, eu faço isso aqui, ó. Encosto a caneta na cabeça e vou riscando lá embaixo. Chegou aqui vocês podem ver que a cabeça tá passando aqui um pouquinho, mas não tem problema, porque eu só vou vir até aqui mesmo, ó. Daqui, nessa direção, assim, deixando o tampinho da cabeça, a tampa, assim, um cucurutinho dela aqui. Pra cá, eu vou cortar reto aqui. Vai ficar um bico. Agora, eu tiro ela daqui de cima pra cortar pra vocês verem como que vai ficar. Faço isso aqui. Venho até aqui. E aqui, eu vou passar reto até aqui em cima. Então, vai ficar um bico. Agora, como é que eu costuro isso? Eu venho aqui com a máquina e dou toda essa volta. E daí, eu viro pro direito pra gente revestir a cabeça. Então, aqui, eu já costurei, fiz um piquezinho aqui pra gente poder virar ela e não ficar repuxando. Agora, eu passo pro direito. E coloco essa parte da costura pra trás aqui. Então, ponho aqui a frente, pego aqui. Posiciono bem aqui no meio da cabeça a costura aqui. Vou ajeitando aqui. E levo tudo lá pra cima. Então, eu levei ele tudo aqui pra cima. Essa ponta que eu deixei lá
Lembra que ficou aquele triângulo? Parece um triângulo, né? A gente pega essa ponta e traz aqui. Prende com a agulhinha e vai ficar essa pontinha aqui. Prende aqui com a agulhinha, para não sair do lugar, e corta essa ponta. Faz a mesma coisa aqui do outro lado. Eu, como já sei onde eu quero cortar, já faço assim. Mas vocês prendam com a agulhinha, porque daí, na hora de costurar, fica até uma folguinha assim, e não tem problema, porque a gente vai costurar e não vai aparecer nada, vai ficar tudo juntinho. Deixa eu pegar uma linha aqui pra costurar pra vocês. Minha agulha sumiu. Então, agora, cortei aqui e vou cortar aqui também. Vou deixar os dois cortadinhos aqui. Agora, a gente costura, vai fechando aqui. Eu nunca pego rente aqui, eu pego um pouquinho mais longe do final do tecido. Pego mais na beira, mais pra trás aqui um pouquinho. E aqui também. E vou alinhavando toda ela até dar toda a volta. Então, você viu que mesmo ela ficando um espaço assim, como ela estica, na hora que a gente vai costurar, ela se junta e fica bem acabadinho, ó. Eu vou fazer isso até aqui e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu terminei, ficou desse jeito aqui. Todo esse acabamento. Agora, a gente vai marcar o olhinho. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês antes. Quando a gente coloca esse tecido, geralmente a cabeça acaba perdendo um pouco o formato que a gente queria que ela tivesse. A bochecha às vezes aperta, fica meio torta. Então, o que a gente faz? A gente pega uma agulha, põe aqui dentro, leva lá lá dentro, lá e vai pegando plumante e trazendo para onde você quer e vai dando o formato novamente que você quer. Eu quero que ela fique bem bochechudinha aqui embaixo. Então, eu vou puxando o plumante pra cá. O narizinho tá no lugar certo, que eu já tinha feito. E a bochecha eu vou ajeitando. Faço assim, faço aqui no queixinho também, se eu quiser um pouquinho de queixo. Vou fazendo assim. Aqui eu quero que ela tenha a carinha mais redonda, então não vou puxar tanto aqui no queixinho. Então, a gente vai fazendo assim e dando formato com a agulha. Vi que ficou do jeito que eu queria, bem certinho, vejo se não tem um lado não tá mais alto do que o outro, pra ela não ficar torta. E a gente vai arrumando assim. Puxou um fio aqui. Aí. Ficou do jeito que eu queria, então agora a gente vai fazer a marcação do olhinho. Eu pego a agulha com linha preta para poder prender o botãozinho, porque aqui, na verdade, tem duas maneiras. Ou eu coloco um botãozinho, ou eu bordo. Aqui eu vou bordar, não, aqui eu vou pôr é uma bolinha, na verdade, a bolinha número 6. Primeiro, a gente tem que marcar onde que é o olhinho. Vamos ver, para não ficar torto, ver a posição que quer, se quer mais perto do nariz ou mais afastadinho. A gente segue aquela marcação que já foi feita na base da cabeça. Eu gosto de colocar ela de costa para mim. Então, para eu poder ver o desenho que forma aqui no narizinho. Aqui tem que formar um triângulo. Os olhinhos, a ponta do nariz, um olhinho, ponta do nariz e o outro olhinho. Forma um triângulo. Então, a gente só tem que perceber, prestar atenção, se um não tá mais para lá do que para cá, assim, sabe? Pra ver se não tá mais alto que o outro. Então, a gente vai olhando
Se formou o triângulo, você pode até marcar assim com a agulha pra ver, mas assim fica mais difícil. Eu gosto de colocar ela de cabeça para baixo para mim, para eu poder ver. Então eu ponho ela, eu coloco ela assim de costa e vou olhando onde que tá o olhinho, se tá formando o triângulo. Então se eu quero um triângulo mais pertinho ou mais afastado, mais abertinho assim, aí é uma questão de preferência. Eu vou pôr um pouquinho mais longe, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. É. Essa posição que eu quero. Então, como que eu faço? Eu pego a linha, não dou nó. Nossa, que linha comprida. Deixo essa argolinha e daí eu venho aqui, pego o tecido com a base lá de baixo. Só um trisquinho eu pego aqui, um pontinho de nada aqui, aonde tá a agulhinha. Tiro a agulhinha. Gente, vou ter que cortar um pouco dessa linha. Linha de preguiçoso, ó. Marquei aqui, eu já pego a bolinha. A bolinha que eu vou usar é essa aqui, ó. Então, ela tem um furinho aqui. Eu passo aqui. E daí, eu trago aqui embaixo. Eu posso trazer aqui embaixo do pescoço ou aqui. Tanto faz. Eu vou trazer aqui nessa como que chama? Que eu amarrei aqui? Nessa linha aqui de amarração que a gente fez pra marcar o pescoço. Vou trazer ela aqui. Quando eu trago ela aqui, eu já puxo. Quanto mais eu puxar, mais bochechudinha ela vai ficar. Eu só tenho que ver se não vai ficar daí muito feio. Então, a gente tem que ter um pouco, né, de bom senso pra não puxar demais. Levo ela pra lá de novo, agulha. Passo novamente no buraquinho da bolinha e trago de volta. Quando eu trouxer aqui embaixo de volta, ó, aí eu já puxo ela com força, porque ela já vai ficar definitiva aqui assim. Fiz isso, eu dou um nozinho aqui. Deixa eu mostrar. Puxo, vejo do jeito que eu quero e dou um nozinho aqui pra ela travar. Só uma laçadinha mesmo, não precisa ser nada muito. Isso. Já ficou do jeito que eu queria. Agora, eu pego a agulha, levo lá nessa agulhinha onde vai ser o outro olhinho. Cheguei aqui na marcação, aí eu já tiro a agulhinha e ponho a outra bolinha. E volto aqui. Só que agora, eu não volto de onde eu saí, eu volto sempre na mesma direção do olho. Então, eu venho aqui na mesma direção do olhinho. E faço a mesma coisa. Puxo, prestando atenção se, por exemplo, esse aqui, eu acho que eu deixei frouxo. Eu vou ter que apertar mais ele. Então, eu aperto esse aqui e eu vou levar... E daí, eu aperto esse aqui e já finalizo ele. Esse aqui, como ficou frouxo, eu vou arrumar ele novamente, para ele ficar certinho. Então, eu vou finalizar esse aqui, levo a agulha lá de volta, faço o mesmo processo que eu fiz lá do outro lado. Só que o outro ficou frouxo. Então, eu vou apertar novamente. Aí, eu uso a mesma linha, não preciso arrebentar, começar de novo, nada. Volto lá, naquela linha da direção do olhinho. Isso é só se acontecer isso aqui, tá vendo, gente? Que uma ficou bem fundinha e esse aqui ficou frouxo. Só por isso que eu vou fazer. Senão, já teria terminado aqui. Então, eu vou passar de novo pra poder prender bem. Olha, ficou bem... Ele soltou bem. Então, eu trago aqui de volta e puxo. Aí, sim, eu vejo se tá os dois na mesma profundidade, se não tá um mais pra frente que o outro. Fiz isso, agora eu dou o nozinho. Nossa, me espetei 2 vezes aqui.
Isso. Aí ficou prontinho aqui. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu pego essa mesma linha, aproveito que ela já tá aqui, tem um monte de linha, levo ela lá pra cima, aqui no comecinho do olho, assim, bem no meio do olho aqui, um pouquinho pra cima, e faço um desenho do olho. Só um desenho mesmo. Vai ficar assim. E eu faço a mesma coisa desse lado. Opa. Deixa eu ver se tá na mesma posição. Aqui. Aí, eu trago aqui e dou um nozinho finalizando. Pronto. Aqui eu dou um nozinho e finalizo. Pra boquinha dela, a gente vai fazer assim. Uma linha, agulha grande com linha de bordar. Eu trago aqui atrás, começo aqui de trás. Só uma laçadinha pra não arrebentar. E vejo onde que eu quero a boca. Eu pego e venho aqui, ó. Vejo o centro do narizinho. Então, eu vejo onde que eu quero a boca. Se eu quero a boquinha mais pra cima, bem aqui no meio, ou bem aqui embaixo. Eu vou querer a boquinha aqui, ó. Então, ela tá bem no meio. Vejo aqui e venho aqui. Então, essa agulha aqui tem que sair aqui. Então, vamos lá. Minha agulha, aí. Saiu no mesmo pontinho. Tiro a agulhinha. E eu faço outro pontinho na horizontal não, na vertical, assim, um pouquinho pra baixo dela aqui, e vou voltar lá onde eu comecei. Ela vai ficar só uma marcaçãozinha assim, só uma boquinha pequenininha. E eu dou um nozinho aqui. E já finalizei, a boquinha dela é só isso mesmo. Pronto. Então, ele ficou assim. Agora, a gente faz dá uma corzinha na carinha dela. Então, eu tem duas opções. Dá pra fazer com blush, eu gosto de fazer com giz de cera. Então, eu fiz tipo um dedalzinho aqui, porque com giz de cera não vai sair quando lavar. E o blush acaba saindo, até sem lavar mesmo, conforme a criança vai brincando, a corzinha vai saindo. Então, eu esfrego bem aqui no dedo. E depois eu venho aqui, ó. E vou passando aqui. Passo novamente. E venho aqui. Fiz assim, eu passo um pouquinho aqui no narizinho. Na testa, pra dar uma corzinha. E pra boquinha, dá pra passar um blush, que daí é só pra dar uma corzinha mesmo. Ou deixar assim. Cadê meu pincel? Não tô achando. A gente faz assim. Só um risquinho assim. Pra não sair. E já ficou a boquinha marcada. Agora, a gente vai fazer a touquinha. Como que eu vou fazer a touca? Eu pego a cabeça e pego uma fita métrica. Então, a gente vai medir aqui, ó. A gente mede aqui. Deu 26. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho que deixar costura, margem de costura. Então, eu vou deixar, na verdade, com 30, vou cortar um tecido com 30, porque eu também não quero uma touca tão apertada. Então, aqui eu já deixei cortado o tecido. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A minha mantinha,
como é uma mantinha, já tem aquele acabamento que eu aproveitei para fazer o acabamento da touca. No caso de vocês, se não for usar essa touquinha, tem que lembrar que tem que deixar uma margem. Então, eu deixei aqui 30, mas eu não falei a altura, né? Como que a gente marca? Ponho aqui e venho até aqui. Aí, se eu quero, no meio da cabeça, se eu quero ela sobrando e mais frouxa, eu deixo ela mais folgada. Aqui é o meu, eu vou deixar com 14, vai ter uma sobrinha assim, para eu poder fazer acabamento, que eu quero um frufruzinho. Deixa eu mostrar um que tem aqui, ó. Eu quero deixar isso aqui. Vai ficar isso aqui, a touquinha. Então, como eu não quero ela apertada, assim, muito justinho na cabeça, e quero deixar esse frufruzinho, então eu deixo sempre a mais para fazer o frufruzinho aqui, e deixo a mais, se vocês forem fazer com outro tecido, para fazer a dobrinha da touca, tá? Então, aqui, esse tecido que eu tô usando tem 30 por 5, 10 por 15. Então, 30 por 15 tem aqui. O que que eu fiz? Eu fecho aqui, já tem o acabamento, que é onde vai ficar na carinha dela, ali na testinha. Eu fecho aqui, junto, e passo uma costura reta aqui. Essa parte eu não vou fechar, que é onde eu vou fazer o franzidinho. Então, eu vou passar a costura só aqui. Então, agora eu viro pro direito. E faço, deixo uma margem aqui que eu queira, né? Que eu acho que vai ser suficiente. Pego uma linha, agulha com linha, e eu vou fazendo um alinhavo em toda a volta, para eu poder fazer aquele frufruzinho que eu queria. Aqui o acabamento dá pra fazer assim, se você não quiser deixar esse acabamento aqui assim, você faz esse mesmo franzido, só que rente aqui com o tecido, e faz isso pelo avesso, que quando você virar, vai ficar uma touca sem nada em cima, né? Daí você pode pôr pompom, pode pôr um botão, alguma coisa assim. Aí, é acabamentinho da touca vai da criatividade de vocês, né? Então, eu faço assim, ficou isso aqui. Dou um nozinho e a touca já ficou pronta. É muito fácil fazer essa touca. E aí, é só colocar na cabecinha dele, né? Ó, vai ficar assim. Então, eu gosto dela bem frouxinha aqui em cima, bem folgadinha. A costura, a gente alinha a costura da touca com a costura aqui da costa da cabeça. E ajeita a touca como quer. Antes de prender a touca, a gente vai pôr o corpinho, a cabeça no corpo, que fica mais fácil. Então, com a mesma linha grossa, uma linha forte, a gente pega o corpinho, e ele tinha esse acabamentinho aqui. Eu faço uma dobrinha aqui e vou alinhavar isso aqui, pra eu também franzir. É só um franzidinho que eu vou fazer aqui, pra poder prender na cabeça. Isso. Fiz isso aqui, agora eu ponho a cabecinha aqui. Eu franzi aqui um pouco sem querer. Aí. Tá enroscando aqui. Aí. Acerto bem e puxo pra franzir. Acerto franzidinho aqui mais pra frente. Puxo bem forte pra não ter perigo de sair a cabeça do corpo.
E vejo se a cabeça não tá virada pro lado nem nada, né? Ela tem que ficar bem pra frente. E é só dar um nozinho de acabamento. Isso. Pronto, aqui tá prontinho. Agora é só pôr a touca. Olha, gente, como que vai ficando uma fofura. Aqui dá pra colocar um babador. Acho que ainda vou fazer um babador aqui, antes de terminar essa aula, pra mostrar pra vocês como que fica bonitinho. Que dá pra... Ah, dá pra fazer tanta coisa, dá pra pôr botãozinho. Se quiser fazer um coraçãozinho de um outro tecidinho liso e colocar aqui, preso, fica tão bonitinho. E aqui a gente prende com alinhavo também. Para quem prefere colar, dá para colar. Eu não gosto de colar porque às vezes não, sempre eu faço as coisas e não gosto do resultado. Então, acho que podia ter ficado diferente, que podia ter ficado melhor. Então, se tá só costurado, a gente desmancha. A cola não tem jeito de tirar. Então, colou, tchau e benção, né? Não tem mais jeito. Então, eu prefiro costurar mesmo. Aqui eu vou até o final, aqui minha linha acabou, vou ter que pegar outra. Mas vou até ali onde eu comecei, né? Vou até o final e finalizo. E eu vou ver se eu faço um babadorzinho. Eu não ia fazer, mas acho que agora, eu olhando pra ele, parece que tá faltando alguma coisa. Então, eu vou fazer assim, eu vou finalizar aqui, vou até o final ali e vou fazer um babador para colocar aqui nele. E eu já venho mostrar para vocês como que a gente vai fazer o babador. Meninas, eu resolvi fazer o babador. A princípio ele não teria o babador, mas eu achei que tava faltando alguma coisa, eu resolvi fazer. Eu fiz esse desenho, então eu vou deixar o molde para vocês lá no grupo do Face, lá vocês vão ter o molde dele. Eu fiz ele duplo, então eu recortei nesse formato, fechei todas as voltas, toda a volta dele e deixei uma aberturinha aqui em cima. Eu vou deixar a marcação do molde no molde, aonde que tem que ficar a abertura. E é por aqui que a gente vai virar ele. Então, eu vou virar e já mostro pra vocês como que ficou virado pro direito. Meninas, eu resolvi fazer o babador. Então, eu mostrei lá pra vocês que eu tinha cortado ele duplo e deixado o lugar de virar. Vai ter tudo isso dentro do grupo do Facebook. Lá vocês vão ter o molde e marcação onde que fica a abertura para virar. Então, ele não tem segredo, então eu achei que não tinha muita necessidade de ficar mostrando. Mas, se vocês acharem difícil, daí entre em contato comigo, que daí eu já explico direitinho. Faço um vidinho só mostrando como que faz. E eu coloquei um velcro. Como ele ficou meio grandinho aqui, eu deixei assim mesmo. Olha, põe aqui, gente. Olha que coisinha mais linda que ficou. Dá pra pôr enfeitinho aqui no babador também, ou deixar assim. Então, quem quiser com babador, faz o babador. Prefere sem o babador, olha. Dos dois jeitos, ficam muito bonitinhos. Ele fica maravilhoso. E muito fofinho. Então, vamos pôr o babador, porque eu fiz pra quê, né? Vamos pôr o babador com o velcro, olha que beleza. Assim de pôr, tirar. Meninas, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Na dúvida do babador, entre em contato comigo. Porque não era para fazer, resolvi e fiz mais ou menos assim para vocês verem a opção, como que ficaria. Então, beijo para vocês, até o próximo vídeo e curtam, se inscrevam lá peçam para entrar lá no grupo, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.